Olá, gente, muito boa noite, tudo bem? Então, tava aqui eu e o Giló meditando nesse momento, né? O Giló tá aqui do meu lado, agora ele resolveu que ele gosta de fazer prece também. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. O Giló, fala um oi pro pessoal lá, ó. Fala um oi pro pessoal. Giló, ó, olha pra lá. Tá remelento, credo. Bom, gente, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Como vocês sabem, aqui é um canal onde a gente, quer dizer, uma playlist onde a gente faz preces, né, regularmente. Terminando de fazer os últimos ajustes aqui, eu estava interessado em ver, estava aqui baixando um vídeo, baixando um livro, na verdade, que eu vou começar a ler, que é Os Discos Voadores, do Arthur Berlet. Ainda não li esse livro não, mas dizem que é um livro muito interessante. E tem de graça aí na internet, enfim, vamos ler, né? Já estou lendo um lá, outro, enfim, é a doideira da vida. Mas fala né, teoricamente, é o que a proposição do livro e a justificativa do livro é justamente ter escrito porque ele, o Arthur Berlet é um cara que morava em Sarandi, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei onde é Sarandi, preciso pesquisar isso. Né, eu estou em São Paulo, e aí ele, um cara que morava, produtor rural, né, tava caminhando por uma estrada e foi surpreendido por uma nave espacial e o livro conta a história desse cara que acho que ele fica 10 ou 14 dias, enfim, fica alguns dias desaparecido, e aí ele volta narrando as experiências que ele teria tido no espaço, dentro da nave espacial, com os extraterrestres e tal. Enfim, é um livro que já tem uma boa tiragem, inclusive, né? E eu vou lê-lo em breve. Hoje aqui em Bragança Paulista, bem friozinho, né? Mas bem, tem um amigo meu lá que é do sul que fala assim, mas bem friozinho, né? Mas bem friozinho. E nós vamos firme, vamos com tudo aí, porque aproveitar esse friozinho para aquecer o nosso coração com um pouquinho de prece, né? Bom, como vocês bem sabem, a gente faz aqui uma prece baseada, apoiada, referenciada, né, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um livro base, a gente usa ele para fazer uns questionamentos e tal, porque o lance é questionar tudo, né? A gente tem lido também esse livro aqui na sequência, que tem trazido surpresas muito agradáveis, muito legais, né? Eu não falei, esse livro é uma psicografia do João Nunes Maia pelo espírito do Lancelin, Cirurgia Moral. Incrível esse livro aqui. Outro dia eu estava lá na minha cidade natal, fui visitar meus parentes, e aí encontrei minha antiga biblioteca, fiquei lá folheando e achei esse livrinho aqui. Tem vários lá, né, perdidos lá no meio daquela confusão de livros que tem lá, e achei esse e falei, puxa, isso aqui vai servir para prece, vai ser legal, né? E aqui para Bragança eu trouxe alguns livros apenas, os que eu mais gosto eu trouxe para cá. Mas enfim, e a gente usa também esse livro aqui, A Flor do Dia, né, que é um livro também que é legal também, que tem umas tiradas muito boas, uns raciocínios muito bem engendrados, muito bem organizados, e ajuda a gente a ter, enfim, né, refletir sobre a vida, que o objetivo é esse aqui. Ao fundo a gente ouve mais uma vez a música, agora é Dreamland, mais uma vez do John Easton, que eu acho que tá virando a música do canal aí, não sei não, hein. Gosto demais dessa música. Vou até aumentar aqui. E aí a gente faz o que? A gente faz 8 minutos de respiração, cujo objetivo é a gente se preparar para entrar nesse estado de vibração positiva, de prece, esse tipo de coisa, né?
E eu não falei para vocês ainda, mas quer dizer, já dei um toque que foi falando que eu fiz algumas edições numas técnicas que eu tenho usado para saídas fora do corpo, conscientes. E esses dias eu tenho treinado bastante, tenho usado ela, estou fazendo esses testes, enfim, estou tendo coisas muito legais assim, mas sempre sonho lúcido, nada que seja necessário, seja importante fazer um vídeo para contar e tal, mas tem acontecido várias coisas legais à noite, né? E a minha ideia é começar a praticar isso com mais frequência para ter mais experiências para contar para vocês, né, se for o caso. Tá certo? Aqui embaixo da minha mesa do escritório, Dona Mima fazendo bagunça, como é de lei dela, né? Mas tá tudo aí. Tá bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui o som um pouquinho mais alto pra gente ficar curtindo uma música enquanto a gente faz os exercícios de respiração. A respiração vai ser marcada por 8 minutos, tá? E a gente faz ela assim, ó. Encheu o pulmão, pausa, e aí vai soltando devagar. E aí quando solta, imagina uma fumaça branca saindo do seu corpo, do seu nariz, boca, enfim, olhos. É uma exteriorização energética, né? Pra gente colocar essas energias mais densas fora, né? Pra gente ficar mais, como é que eu digo, mais preparado pro momento da prece, tá bom? Então vamos lá, eu vou subir o som aqui, marcar os 8 minutos e aí já chamo vocês de novo pra gente continuar com efetivamente a nossa prece, tá certo? Com vocês, Johnny Easton, Dreamland.
Muito bom. Giló tá conversando, né, Giló? Enfim, gente, muito bom, né? Como eu acho legal esse momento de respiração. Acho que só eu acho legal. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. A gente pode, a partir de agora, então, evocar os nossos bons amigos, pedindo a presença deles, né, para que eles estejam conosco aqui. E aí começar, então, a nossa prece, efetivamente. Tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para gerar uma vibração favorável e positiva aos vossos trabalhos e àquelas consciências necessitadas. Também pedimos humildemente a vossa presença, pois o nosso contato em vossa presença, com certeza, eleva os nossos padrões vibratórios e faz com que nós tenhamos bons pensamentos, boas posturas e boa saúde. Dessa forma, agradecemos humildemente a vossa presença e pedimos que nos acompanhe durante esse momento, dando-nos a proteção necessária e permitindo que nós possamos vibrar utilmente em relação aos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 195. A parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Desculpa. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo em pé na margem. E ele disse então muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e, como não tinha raízes, secou.
Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e a afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge no espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto das pedras é o que ouve a palavra, e a que recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus, livro de Mateus, capítulo 13, versículo de 18 a 23. E aí vem a explicação. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há que, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de uma letra morta, semelhantes a sementes caídas sobre as pedras? Nada produzem, nada frutificam. A parábola encontra a aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daquele que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, que apenas os veem com objeto de curiosidade. Não simbolizam os que procuram um lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes? Daqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram aplicados a outrem e não a si mesmos? E finalmente, aqueles para quem os ensinamentos são como semente que caiu na terra boa e produz frutos? Aqui é óbvio que a gente tem que colocar que é o seguinte, né? Isso não se toda essa ideia de religião, né, de religare, dessa ideia do religar, né, de se conectar novamente com a espiritualidade, com o espírito, com a religião, vamos chamar assim, generalizar dessa maneira, né? Se você frequenta uma religião, seja ela qual for, essa ideia de se religar, né, ou seja, de ter essa conexão com o todo, com Deus, né, ela depende basicamente de um momento específico, acertado, vamos dizer assim, né, um momento em que por algum motivo a consciência se sente aberta, né. Eu me lembro uma passagem específica na minha vida que uma prima que sempre foi espírita, a gente se via poucas ocasiões, mas aí eu me lembro que na juventude eu era completamente maluco, insano mesmo, eu era completamente uma pessoa, eu era muito perturbado. E aí o que acontece? Uma prima visitando, eu acho que ela deve ter percebido alguma coisa em mim, né? E aí ela falou: primo, por que você não... Você já foi no centro espírita alguma vez? Aí eu falei assim, eu na minha caipirice, né, eu disse, não gosto. Eu nunca tinha ido, né, falando bobagem, né, falando coisa de criança, né, devia ter 15 anos na época. Eu falei, não gosto. E aí a conversa terminou por ali, né, e eu nunca esqueci disso.
Porque eu passei muitos anos me recriminando por esse tipo de resposta e também nunca me expliquei para minha prima a respeito disso. Mas o fato é que eu queria dizer com esse exemplo é que por muitas vezes a solução de um problema ou enfim, uma ajuda, um auxílio, um entendimento, um insight, alguma coisa, né? Eles sempre estão ali passando, porque a espiritualidade sempre está trabalhando e ele sempre traz, a espiritualidade sempre dá um jeito de dar uns toques. Só que se você não estiver preparado para aquele momento, se o teu ouvido não estiver aberto para ouvir, você ouve, mas não entende. Você não compreende os insights da espiritualidade, entende? Então, assim, quantas e quantas vezes a solução dos nossos problemas bate à nossa porta? Quantas e quantas vezes a espiritualidade convida a gente para fazer isso ou aquilo que com certeza vai melhorar a nossa condição de vida, mas a gente não está preparado, porque a gente está imerso nas nossas ideias, imerso na cultura implantada dentro da gente, na educação que a gente recebeu, né? E a gente efetivamente está com os ouvidos tapados. Então, assim, essa leitura da parábola do semeador, né, tem a ver diretamente com isso, né? Se você não está atento, se você não está no momento certo, a coisa vai passar. O cavalo vai passar encilhado e você não vai montar, porque você não adianta, entendeu? Então pode quando a coisa está no momento certo, ela encaixa de um jeito que não tem como. Aí você parece que você passa a partir de então a entender tudo faz sentido, entende? Você começa a vibrar positivamente dentro daquele sistema de crença que você escolheu ou que está vivendo naquele momento, e tudo faz sentido. Então é importante a gente refletir sobre isso, né? Que às vezes a gente simplesmente não vai conectar porque a gente não está no momento. Agora, se eu pudesse dizer alguma coisa em função de tentar dar uma dica e aí, como é que a gente sabe se a gente está como é que a gente poderia ficar de ouvidos abertos? Gente, ficar de ouvidos abertos, olhos abertos e tudo tem a ver diretamente com você estar consciente. E para você estar consciente, você precisa estar centrado. Se você não consegue, se você está vivendo uma vida excêntrica, você não vai conseguir perceber os toques que a vida te dá. E não que eu seja uma unanimidade em perceber isso, longe disso, né? Eu faço um esforço danado para tentar ficar acordado, mas a gente não consegue. Então, assim, é lógico que se a gente, por exemplo, está vivendo uma vida excêntrica, e viver uma vida excêntrica, vocês já viram como é que é uma roda excêntrica, né? Uma roda excêntrica, ela está sempre atrás do eixo, sempre, né? Ela não gira perfeitamente, né? Ela não gira perfeitamente, ela vai rodando de forma excêntrica, né? E gera ruído, gera movimento, gera forças em várias direções e efetivamente parece que não assenta, né? E às vezes a gente está vivendo uma vida excêntrica quando a gente está fazendo trabalhando uma coisa que a gente não gosta, quando a gente está num relacionamento que não é o melhor para nós, quando a gente está, por exemplo, gastando muito mais do que ganha, a gente está tendo um comportamento excêntrico. Porque o que seria um comportamento centrado? Bom, beleza, eu ganho 1.000, eu preciso gastar 800, não posso gastar mais que 1.000. Por exemplo, eu estou num relacionamento ruim com uma pessoa tóxica, ou sei lá, eu preciso, isso não está me fazendo bem, beleza, tem que dar um jeito de resolver isso. Por exemplo, estou num emprego que eu não gosto, está me fazendo mal, você está numa situação excêntrica, né? E para a gente começar a corrigir essa excentricidade, a gente precisa começar a se respeitar, e ir se respeitando e se perguntando: o que é que eu gosto? O que eu estou fazendo aqui? O tempo inteiro. Por exemplo, você está sentado na mesa do escritório num trabalho que você não gosta, e você pergunta assim: mas por que eu estou fazendo aqui?
por que eu estou aqui? E aí, obviamente, você não vai meter o louco e, né, sair andando, mas você fala assim, bom, beleza, aqui eu ganho tanto, tarará, tarará, tá. E se eu estudasse, fizesse mais uma escola, uma faculdade, um curso, um treinamento e procurasse um emprego onde eu ganhasse mais? Onde eu fosse mais respeitado, respeitada, enfim, entende? Então, na medida que você vai se cuidando de você, não é ser egoísta, não é isso, mas é cuidando de você, a partir do momento que você começa a ter mais amor próprio, você começa a chegar perto do eixo, do centro. Você começa a corrigir essas excentricidades de vida. E quando a gente é jovem, a gente é muito excêntrico. Quer ver um exemplo de excentricidade? Eu já fui muito excêntrico nesse sentido. Que lá, vamos sair para uma balada, beleza. Aí você vai beber até entortar o caneco, por exemplo. Isso é um comportamento excêntrico. Por que excêntrico? Porque te tira do eixo, né? Te tira do eixo. Você naturalmente está fora de si. Você naturalmente está fora do lugar onde devia estar. Ah, mas é muito legal. Talvez não. Talvez isso sejam fugas, sejam traumas, sejam dores que precisam ser cuidadas, né? Natural seria o que? Você vai para uma baladinha, bebe 2 cervejinhas, 3 cervejinhas, sei lá, uma bebida lá, sei lá, se tiver que beber, né? Toma lá o seu gorozinho, tranquilo. Opa, tô ficando esquisito. Parei. Eu curti, foi legal, mas, né? Não precisa extrapolar a cota. Não precisa gastar um monte de dinheiro que você nem ganha direito nessa balada, por exemplo, né? Não precisa, porque isso é um comportamento excêntrico. É lógico que eventualmente ele vai acontecer sem culpa. Esse comportamento excêntrico ele tem que acontecer, porque a gente precisa passar por essas experiências para poder assimilar, ensinar e perceber, né? Fazer o cérebro entender o que são essas situações para a gente ter parâmetros. Senão também você nunca vai ter parâmetro de nada. Então assim, é sem culpa, mas na medida em que a gente começa a ficar mais exigente, a gente começa a prestar mais atenção no tipo de vida que a gente leva por conta das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, aí naturalmente a gente começa a ficar mais centrado. E ficando mais centrado, né, a gente tem chance de se satisfazer antes, né, em todos os sentidos da vida, e a partir do momento que você se satisfaz, você tem chance de começar compartilhar um pouco dessa tua centralidade, dessa tua satisfação pessoal, dessa sua empatia, do seu amor próprio com outras pessoas, né? Tem uma frase do Emmanuel que eu já disse ela aqui no canal e vou dizer de novo, né? Que é uma frase, é o seguinte, né, do Emmanuel: nunca peça a alguém aquilo que ela não tem para oferecer. E aí isso é natural, né? A gente nunca vai conseguir oferecer aquilo que nem a gente tem. Mas é assim, uma coisa é a gente entender isso, porque eu falando qualquer um entende, né? Você entende o que eu estou falando, mas compreender aí outra, aí tem um abismo, né? E o tempo inteiro a gente entende coisas, mas quando a gente compreende, aí a coisa toma outro patamar na vida da gente, né? Enfim, eu gostaria de pedir para vocês, junto comigo agora, que a gente aproveitasse essa oportunidade. E hoje, faz um tempinho já estou meditando sobre, acho que está na hora da gente pedir pelos espíritos desencarnados, pelas consciências desencarnadas, tá certo? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor,
Mais uma vez estamos aqui. E pedimos humildemente a vossa ajuda para gerarmos uma vibração favorável e positiva para as consciências necessitadas dessa vibração. Que estejamos repletos de alegria e de paz e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que leitura interessante. Página 73, Fazer o Melhor. Esse livro a gente está lendo na sequência, tá? Está lendo ele na sequência. Estamos lá no meio dele já. Então vamos lá. Fazer o melhor. Em tudo que fizeres, nunca te esqueças de fazeres o melhor. E para conhecer os caminhos mais indicados, basta um pouco de atenção. É nessa hora que a especulação é elegante, que a procura dignifica. A alma que vive procurando a perfeição no que faz, concentra suas energias no que tange à sua própria conduta e apara as suas arestas, para que a saúde se manifeste em seu coração e se instale em todo o seu corpo. Sê eficiente para ti mesmo, que por esses caminhos estarás auxiliando aos outros. Mesmo quando a misericórdia de Deus bater à tua porta para que sirvas de instrumento na ajuda aos teus semelhantes, faze-o com esmero. Não te apresses em cooperar muito, fazendo o trabalho mal feito. Em tudo que deres, lembra-te da harmonia, pois ela te falará na intimidade da tua alma. O que fizeres, faze-o com perfeição, ou seja, com amor. Enquanto não reconheceres que o próximo é tu mesmo em outra dimensão, que aquilo que fizeres aos outros estarás fazendo a ti mesmo, não aproveitarás essas lições, já que elas são baseadas e analisadas na expressão das leis universais. Todos os homens, todos os espíritos são copistas do estatuto divino e se expressam através de fala ou do papel, de acordo com a evolução de cada um. Mesmo assim, nem sempre vivem o que pensam e nem sempre fazem o que escrevem ou dizem. Estamos todos em marcha para um despertar maior e o tempo é aquele que nos chama. A dor é o que apressa o chamado. Quando abrires os olhos para a luz, não sejas nécio. Procura o trabalho no anseio que a percepção te inspire, porque o que depende de ti é que está por ser feito. Deus já fez tudo com antecedência, e os espíritos superiores que, por bondade, te ajudam, já o faziam antes que os teus olhos se abrissem. O retardatário é, pois, tu mesmo. Enquanto estiveres procurando a felicidade por fora, não a encontrarás. O bem-estar divino mora dentro das criaturas. O exterior é mero reflexo do mundo interno, daquilo que realmente fores por dentro. Todos somos enfermos
e no futuro cada qual será o seu próprio médico. Quem conhece melhor teus próprios males a não ser tu mesmo? Os diagnósticos são feitos pelas tuas próprias informações. Começa agora a pensar nisso e usa os teus recursos em teu próprio favor. Dá os primeiros passos que os céus te ajudarão. E quando fizeres alguma coisa, procura fazê-la dando o melhor de ti. A perfeição das grandes coisas depende da harmonia que conseguires nas pequenas. Nós condicionamos tudo. Isso é uma lei de sequência estendida em toda a criação que sustenta a paz do universo. Ao escreveres uma carta, vê se terminas a missiva com a mesma disciplina das letras iniciais. Opera esse exercício em tudo que fizeres, pois assim começarás a viver um mundo cheio de perfeição e que se refletirá na tranquilidade da consciência. Faze o melhor em tudo que fizeres. Uma norma já adotada pelos santos e pelos sábios é o espírito começando a mostrar a luz que se acendeu dentro da sua alma. Eu vou pegar duas frases aqui e vou montar um raciocínio que me ocorreu exatamente aqui, que são assim, né? Ele fala ali, né? Que a gente vai resplandecer em consciência quando a gente entender que o outro é a gente numa outra dimensão, né? Ou seja, é uma outra versão de nós mesmos. O outro é sempre uma outra versão de nós mesmos, né? Isso é um pensamento profundo, porque, né? Se a gente consegue perceber que o outro, em função das experiências e das vivências que ele teve, fez ele chegar ali onde ele está, e isso é exatamente a mesma trajetória nossa, tanto nós quanto eles têm o mesmo valor, vamos chamar assim, né? São a mesma coisa, são irmãos nesse sentido, né? Isso é uma coisa. Agora, quando a gente pratica um ato de caridade, eu acho que a hora que a gente faz isso é quando a gente dá lastro a esse conhecimento, sabe? A gente só começa a entender quem a gente é quando a gente começa a fazer pelo outro. É quando o amor, vamos chamar assim, é meio amplo isso, mas é quando o amor de Deus se sedimenta. É quando a gente faz pelo outro. Quando a gente consegue perceber que é pelo outro que a gente deve fazer, porque a gente fazendo pelo outro, a gente está fazendo pela gente. E aí quando a gente faz pelo outro, essa sensação de totalidade, de pertencimento, de completude, ela acontece, ela se sedimenta quando você faz alguma coisa pelo outro, né? Eu acho que esse é o momento. E a leitura, de um modo geral, fala dessa coisa, né? Da gente se cuidar, da gente se olhar, da gente primeiro pensar na gente, da gente começar não procurar a felicidade usando como modelo a felicidade do outro, mas procurar usar o que a gente já tem, tapar os buraquinhos, as lacunas e não sei o que lá, e construir dentro de nós um castelo de felicidade. Essa que deveria ser a meta da gente. A partir do momento que a gente não se sente autônomo, que a gente não se sente completo e a gente tenta buscar lá fora a felicidade, é aí que a gente não encontra.
né? A felicidade, eu acho que ela só pode ser construída dentro de nós mesmos. Quando a gente olha para dentro da gente e fala, beleza, isso aqui tem um monte de coisa legal, tem um monte de coisa faltando, eu vou começar a colocar o que está faltando. E aí quando você completa esses buraquinhos, isso vai te dando uma felicidade. Ah, mas beleza, e como saber quais são esses buraquinhos? Se perguntando. Perguntando para você todos os dias, o que eu estou fazendo aqui? Do que eu gosto? Mas por que eu fiz isso? Por que minha vida é assim? Por que é assado? Por que fulano me trata assim? Por que ciclana me trata assim? Né? E aí, sem nenhuma revanche, você analisando para isso, você vai ter respostas incríveis, né? E isso é da mais alta espiritualidade, é a gente começar a cuidar da gente. Ah, vamos fazer uma prece por nós, né? Tava esquecendo da prece. Vamos fazer uma prece por nós então? Vamos lá. Pai de infinita bondade e amor, a partir da leitura de agora, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, protejam as nossas casas, as nossas famílias. Agradecemos humildemente o alimento, o trabalho, a companhia daqueles que as podem dividir conosco. Agradecemos imensamente a nossa saúde e a nossa paz. E que nós possamos ter olhos para nós mesmos, para corrigir as mazelas, as imperfeições, as pequenas falhas, os buraquinhos que nós carregamos na nossa consciência. E que nós possamos transformar nossos dias cada vez melhor, todos os dias, até a resplandecência do nosso espírito. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Plenitude. Ao realizar o serviço desinteressado, você também está realizando um trabalho espiritual de purificação. O serviço é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Mas não existe somente o serviço feito dentro da comunidade espiritual. O trabalho que você realiza no mundo também é uma prática na qual você pode servir ao propósito maior. Não importa qual é o seu trabalho. Se existe essa consciência do serviço, você se sente pleno. Você fica feliz ao se levantar da cama toda manhã. Aqui, né, ele dá uma ideia de que a gente pode colocar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, né, o nosso serviço, vamos chamar assim, né, o nosso emprego, vamos chamar assim, que fica mais claro de se entender, né, começar a perceber a importância dele para o mundo, né, a importância do nosso emprego para o mundo. Isso associado àquela leitura que nós fizemos ali do Lancelin, né, falando, façamos tudo com perfeição, né. Hoje em dia é comum a gente ir trabalhar e ficar reclamando do nosso trabalho, né? Do excesso de trabalho, ficamos reclamando o tempo inteiro e tal. Ranzinzas, né? Estressados.
Mas se a gente começar a se centrar um pouco mais e começar a entender que também ele pode ser uma maneira de expressar esse amor por tudo, essa completude por tudo, talvez seja um jeito muito interessante de encarar o trabalho como uma forma de colaboração com o mundo, além da questão do saneamento das nossas necessidades básicas, né? Porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, para pagar conta, para ter uma roupa, né? Para ter um carro, para pôr gasolina, esse tipo de coisa. Então, né, que a gente possa estar satisfeito com isso também, de alguma maneira. Ainda que tudo bem, o salário não é aquilo que eu gostaria, não é. Mas será que se a gente, em vez de usar essa ideia da repulsa ao trabalho que paga pouco, a gente começar a usar a ideia da aceitação da nossa condição e, obviamente, do entendimento da necessidade daquele trabalho para nós, será que talvez isso não mude o nosso comportamento e talvez a nossa vibração durante o dia? E, obviamente, a gente precisa compreender que quando a gente muda a nossa vibração, né, o que é nosso vai chegar, não tem jeito, né? E da mesma maneira, se a gente entra numa vibe de reclamação, de ranzinzice, né, naturalmente a vida vai trazer mais disso para nós. Então nós, como deuses e como senhores de nós mesmos, cabe a nós escolher o que a gente quer viver, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né. E aí acho que um jeito legal, se eu poderia dizer, é o seguinte, né? Se a gente quer prosperar no nosso trabalho, que a gente seja próspero nas nossas atitudes no trabalho, né? Se a gente vibrar prosperidade, a gente vai prosperar. Uma vez o meu irmão uma vez, ele é um pouco mais velho, né? Ele pegou e acho que ele foi no supermercado, ele estava no supermercado e aí ele viu uma criança com uma mãe assim, ele não conhecia, nunca viu a pessoa. Aí ele foi lá, comprou uma bala e deu para a criança, no caixa assim, ele pegou uma caixa. Aí eu não entendi, né? Aí eu falei, mas por que você fez isso? Aí ele falou assim, né? Acho que eu não sei de onde ele tirou aquilo, mas ele falou assim: a criança tem que ganhar presente, né? Eu falei, mas por quê? Aí ele disse assim, uma pessoa que nunca ganha nada, nunca vai dar nada. E eu nunca esqueci isso. E é verdade. Então se a gente recebe algo, que a gente seja grato por esse algo, né? Isso vai gerar uma vibração, uma energia incrível, imparável, se é que podemos dizer assim. Tá certo? Enfim, reflexões da vida. Tá bom, gente? Agradeço demais a presença de vocês aqui, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até lá.